É importante entender que os evangelhos são um período de transição e são essencialmente judaicos na sua natureza. Jesus era o Messias de Israel, que deveria vir para estabelecer o seu reino entre os judeus, mas estes não o receberam, o que ele mesmo sabia que aconteceria. Daí a parábola da vinha e do filho do dono da vinha, que é morto pelos que arrendaram, etc. Portanto, nos evangelhos, nós estamos ainda na lei judaica, na economia judaica. Existe um templo nos evangelhos, um templo em Jerusalém, que é o único lugar de adoração oficial. Existem sacerdotes. Jesus reconhece os sacerdotes, porque ele mandava até os que eram curados irem ao templo fazer sacrifícios, oferecer sacrifícios para os sacerdotes, para Deus, através dos sacerdotes. Existia toda uma ordem de coisas da religião judaica que havia sido estabelecida por Deus no Antigo Testamento. Portanto, o conhecimento que o homem tinha nesse estágio da Bíblia, nos evangelhos, era um conhecimento ainda de causa e efeito. Cumpra a lei e viverás. Aquele que cumprisse a lei ia viver pela lei. Mas quando Jesus é rejeitado por Israel, o povo terreno de Deus, que era Israel, e eleito para um reino preparado desde a fundação do mundo, como Mateus fala em 25:34, Israel passa a ser colocado de lado como nação, e Deus passa a tratar com o povo eleito antes da fundação do mundo, que é a igreja, Efésios 1:4. Ao primeiro povo, o povo terreno de Deus, que vivia na condição de causa e efeito, né? Cumprir a lei, então vai viver, não cumprir a lei, vai morrer. Sem conhecer a graça e o perdão revelados após a cruz, era dito o seguinte: perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11:25. Já ao segundo povo, a igreja, que é o conjunto dos salvos por Cristo, é dito o seguinte: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3:13. No primeiro caso, era preciso perdoar para ser perdoado. O vagão da boa obra era visto na frente da locomotiva da obra do perdão de Deus. No segundo caso, perdoamos porque fomos perdoados. A locomotiva da obra divina passou para a frente do vagão da obra pessoal. Quando alguém decide selecionar apenas uma parte da Bíblia, por mais autêntica que seja, vai perder o todo, não vai enxergar. Algumas religiões selecionam o Antigo Testamento, como os judeus fazem. Outras selecionam o Novo Testamento, porém adotando práticas do Antigo Testamento, sacerdotes, templos, rituais, etc. Mas todas elas perdem com isso a visão do todo. A revelação de Deus não parou no Antigo Testamento, como acreditam os judeus. Não parou nos evangelhos, como acreditam os espíritas. Mas ela segue para fechar com chave de ouro todas as coisas no livro de Apocalipse. Retire uma peça e o carro não vai andar como deveria. Mas nós devemos crer em toda a Bíblia e pedir a direção de Deus para saber manejar bem a palavra da verdade, aplicando cada passagem ao seu devido contexto e lugar.